parece que o impossível de fato aconteceu. Se você clicou nesse vídeo é porque de alguma forma a minha opinião vale de alguma coisa pra você. Então eu vou pedir muita paciência, porque eu estou apenas aqui para dizer a minha opinião sobre tudo isso, e se você tiver uma opinião diferente, não tem problema, tá ok? Mas nesse vídeo aqui eu vou dizer o que eu achei de tudo isso que está acontecendo. Parece que de fato, em vez de nós termos a clássica e maravilhosa luta no passado com a origem do Flash Reverso no último episódio, o Eric Wallace tá apelando para a maior nostalgia que eu já vi numa série, porque simplesmente vazaram fotos do Zoom, do Godspeed, do Azul Cobalto, do Savitar e do Flash Reverso do Tom Cavanhaque. E é sobre tudo isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, para não ficar com nenhuma enrolação, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, aqui neste canal maravilhoso nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E de sobra, obviamente, aqui você encontra os melhores reviews, as melhores explicações e teorias sobre a série do Flash. Para não enrolar muito, eu já vou pedir encarecidamente para você não esquecer de se inscrever no canal, também deixa o like no vídeo, ativa as notificações, compartilha o vídeo com seus amigos, porque isso me ajuda muito de verdade. No primeiro episódio de The Flash, quando o Barry Allen pergunta se a gente acredita no impossível, eu acho que essa pergunta é mais complexa do que a gente imaginava, né? Porque eu sei que muita gente, mas muita gente estava teorizando, afirmando, supondo que o Savitar iria voltar nesse final de temporada. E eu admito sim que eu falei na página, falei em vídeo, falei no WhatsApp, falei em todos os lugares que eu podia que isso não tinha chance de acontecer. Mas é claro que em minha defesa não tinha vazado nada e nem faria sentido o Savitar voltar simplesmente do nada. E então vazou foto do Savitar e muita gente ficou contente, alegre, feliz, empolgada, eufórica com isso. Só que tem umas pessoas que ficaram meio curiosas para saber por que o Savitar, ou melhor, por que a armadura do Savitar tá com uma energia vermelha e não energia azul ou ciana, que nem ele usava na terceira temporada. Porque vale ressaltar que o Savitar, ele é uma versão alternativa do tempo do Barry Allen, né? Ele é um resquício do tempo, um remanescente do tempo do Barry. Então quer dizer que o Savitar, originalmente falando, ele tem raios laranjas. Mas quando ele usa aquela armadura, que provavelmente foi criada com alguma energia ou essência da força de aceleração, porque ela reage com os raios do Flash, né? Ela muda os raios do Flash de laranja para ciano, né? Não é nem azul nem verde. É uma mistura ali das duas cores, dá um ciano. Mas a gente viu que a armadura do Savitar já ficou vermelha na terceira temporada. Não é a primeira vez que isso acontece. Só que ela só ficou vermelha quando o Flash do bem, o principal, ele empurrou o Savitar vibrando para fora da armadura. E nisso, a armadura mudou de azul para vermelha. Tem muita gente que teorizou na época se o Flash não estava conectado com a força de aceleração negativa ou algo do tipo. Eu acho que não, ele não estava conectado com a força de aceleração negativa, só que eu acho que possivelmente a armadura meio que reage às emoções ou ao sentimento do cara que tá dentro dela. Por mais que o Savitar fosse uma pessoa do mal, maligna, que queria matar todo mundo, ele tava numa época da vida que ele era mais debochado. Ele era mais sarcástico, ele tinha certeza que as coisas dele iam dar certo. Já o Barry tava quase perdendo a batalha na hora que ele entrou na armadura. Então, pra mim, pelo menos, pode fazer sentido a armadura reagir às emoções do Barry e por isso que mudou pra vermelho. Outra teoria também que diz que mudou pra vermelho é porque o Barry entrou nela com o traje dele de couro vermelho. Só que aí fica estranho pensar, por que a armadura tá vermelha agora então? Só vendo pra gente saber. E antes de eu me aprofundar um pouco mais em como que todos eles estão juntos naquele período do tempo que provavelmente é no futuro, eu preciso dizer pra vocês a coisa que mais me desagradou nessas imagens vazadas. Foi o fato deles reutilizarem mais uma vez o Flash Reverso da versão do Tom Cavanhaque com aquele traje horroroso. E assim, pessoal, eu respeito opiniões, né? Como eu já comentei várias vezes aqui, eu respeito opiniões, só que de verdade, eu acho que a pior coisa que aconteceu no final da oitava temporada foi o Flash Reverso do Tom rasgando a versão do Matt, aquele traje horroroso. Sério, de verdade,
verdade, a versão do Flash Reverso do Tom Cavanhaque é uma coisa que a maioria, pelo menos, não aguenta mais. O cara já tá saturado há 8 anos. Ele voltou em todas as temporadas e depois do final da última temporada, já tava meio que confirmado que ele tinha morrido. Pra vocês terem uma noção de que não sou eu que tô inventando coisa, o próprio Eric Wallace tinha dito que nós não iríamos ver tão cedo, ou provavelmente nunca mais, a versão do Flash Reverso do Tom Cavanhaque. E me desculpa dizer, mas do final da 8ª temporada pro final da 9ª, não é muito tempo de diferença. Não tem uma distância muito grande, considerando que são apenas 13 episódios. Eu realmente tava tão feliz achando que a gente tinha se livrado dessa questão de toda hora trazer a versão do Flash Reverso do Tom Cavanhaque. Pra mim, pelo menos, não tem mais sentido trazer ele. E o pior de tudo é que as pessoas já estão teorizando que a origem do Flash Reverso do Matt Letscher vai acontecer no último episódio de The Flash. E outra coisa, tá? Isso aí não é achismo. Tem muita gente dizendo que acha que o Matt nem volta mais, que ele tá ocupado e tudo mais. Pessoal, foi confirmado pelo Eric Wallace que ele vai voltar, que vão contar a origem dele pelo Matt, que não tem como ser diferente. Então, pra mim, não tem nexo algum, me desculpem, trazer no último episódio da série, cara, o último episódio da série, a versão do Flash Reverso que ninguém mais aguenta ver. Pra mim, sinceramente, se tivesse o Flash Reverso do Matt Letscher com traje de couro clássico lá, eu não reclamaria. Bom, agora que eu já desabafei sobre essa questão do Flash Reverso, vamos agora falar um pouco mais sobre como que o Savitar e como que o Zoom e também talvez o Godspeed vão voltar. A primeira coisa que eu pensei de fato é o que eu acho que todo mundo pensou. O Ed Towney, como Azul Cobalto, ele vai trazer os vilões de épocas do tempo diferente. Ele vai puxar o Zoom da 2ª temporada, ele provavelmente vai puxar o Godspeed da 7ª, ou vai tirar ele da cadeia, não sei. Ele provavelmente vai puxar o Savitar lá da 3ª temporada, antes dele ser apagado da existência. E muito provavelmente ele também iria puxar o Flash Reverso do Tom Cavanhaque antes de ser destruído ou sei lá o que, lá na 8ª temporada. Provavelmente ele vai ser puxado até mesmo antes de ganhar o traje preto, né? Que foi uma coisa que algumas pessoas também reclamaram, que preferiam ter visto ele com aquele traje preto. Sinceramente, pra mim, os dois trajes são péssimos, então tanto faz qual traje eles escolheram pra trazer o ator de volta. Eu só preferia que ele não tivesse lá mesmo. Como eu falei pra vocês então, a teoria que os fãs estão acreditando é que esses vilões vão ser puxados do passado, de épocas do tempo diferente. Algo muito parecido, né, com o que aconteceu em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Só que a gente tem uma foto dizendo que o Eric Wallace deu uma entrevista ao Flash TV Podcast e disse que a chave para o retorno do Zoom a The Flash está no episódio 8x15, que é o episódio que o Barry ficou preso dentro da Steel Force e ele acabou vendo aquele jornal do Zoom com o Godspeed. E lá a gente viu a seguinte frase sendo dita: passado, presente e futuro estão misturados na Steel Force. Seus olhos podem enganá-lo às vezes. Então o que você vê pode não ser o que está por vir, mas uma variação. Levando isso em conta, eu não acredito muito mais no fato do Ed Towney, que é o Azul Cobalto, puxar esses caras do passado. Não sei se ele vai ter esse tipo de poder, mas a gente sabe que tem uma coisa que pode muito bem puxar esses caras do passado sem ter que dar explicações muito grandes, porque simplesmente é o poder disso. A Steel Force e a Steel Force negativa são forças paradas, ou seja, em vez de manter tudo no seu devido tempo, elas puxam tudo para o mesmo lugar. Então o meu medo, sinceramente, é que eles tragam a Steel Force ou a Steel Force negativa. Eu já vou comentar por que eu acho que pode ser a Steel Force negativa para esse final de temporada, para explicar o retorno desses caras, trazendo essas forças cósmicas que ninguém gosta, que não foi bem executado de novo. Aí eu vou comentar um detalhe que talvez ninguém se lembre. Vocês lembram no episódio lá em que a Iris e o Dion estavam na estação de trem? E o Dion comentou brevemente que alguém usou a Steel Force negativa para alterar a linha do tempo. Depois a gente viu que esse detalhe foi ignorado de lado e apenas mostraram o Flash Reverso do Tom Cavanhaque meio que mudando algumas coisas na linha do tempo. Só que pra mim aquela frase pegou até hoje porque não foi explorado isso, essa questão de usar a Steel Force negativa para alterar a linha do tempo. E antes que alguém venha comentar alguma coisa a respeito das forças ajudarem o Towney, isso foi somente depois que ele perdeu os poderes, tá? No final daquele arco do Armageddon. Então pra mim aquela frase talvez se encaixe nessa questão dos vilões retornarem. Só que aí eu tenho uma ressalva muito grande, porque o Eric Wallace falou que tá confirmado sim que nós teremos a luta final, né, que é
acontece lá no episódio 17 da primeira temporada, nos flashbacks. E nós também vamos ter a origem do Flashverso pela versão do Matt Ledger. Aonde que eles vão encaixar essas duas coisas nesse episódio, se esses caras vão aparecer, incluindo o Flashverso do Tom Cavanagh. A gente sabe que a origem do Flashverso do Matt Ledger não vai ser contada antes do episódio 9 e também não vai ser contada no 12. Mas será que vai ser contada no 13 ou será que vai ser contada no 11? E o meu medo da origem do Flashverso do Matt Ledger ser contada antes do episódio 13 é grande demais, porque aí vão trazer ele de volta, e já pensou o fato de trazerem o Matt de volta possibilita o retorno do Tom Cavanagh também? Eu tenho muito medo do Eric Wallace fazer isso. Eu realmente espero que essa luta aí que a gente viu nessas fotos vazadas não seja o foco principal do último episódio de The Flash, porque eu vou ficar desapontado, porque o que eu quero é simples, pessoal. Eu quero a luta no passado com a origem do Flashverso, o Flashverso ficando preso no passado, o Flash sumindo e depois voltando pro futuro. Desculpa de verdade, mas essa nostalgia de trazer o Savitar, o Godspeed, o Flashverse, todo mundo junto, não é uma coisa que eu quero como foco final da temporada. E como eu falei pra vocês, são fotos vazadas do último episódio. O último episódio vai ter em torno de 40 minutos. Eu tô meio preocupado em como que eles vão executar tudo isso junto. Mas enfim, pessoal, praticamente é isso. As minhas opiniões são que eu tô muito preocupado com esse final de temporada. Eu espero de verdade que eles não façam besteira e que essa luta não seja o foco principal, não seja o foco final, no caso, porque o foco final tem que ser a luta final com o Flashverse do Matt Ledger. Eu não aceito outra coisa além disso. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou dessas imagens vazadas? Quais são suas teorias e suas expectativas para esse final de temporada? Você tá feliz ou você tá preocupado? Deixa nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.